Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num momento assim super decisivo lá do início do cristianismo, século II. Imagina só, uma época em que a fé cristã estava se formando, sabe? E podia ter ido para lados bem diferentes. Exato. Um período de muita ebulição, né? Muitas interpretações surgindo ao mesmo tempo. E é aí que entra a figura de Ireneu, que era bispo lá em Lyon. Ele foi um desses pensadores-chave, um dos pais da igreja, que ajudou muito a, digamos, definir o caminho principal do cristianismo. Um nome fundamental, sem dúvida. E a gente vai usar a obra principal dele, o Contra as Heresias, para entender essa história. Uma fonte riquíssima. Nossa ideia aqui é explorar como Ireneu argumentou contra um grupo que era bem influente na época, os gnósticos, e tentar pegar qual era a visão dele sobre Deus, sobre Cristo, sobre nós, né, que acabou vingando. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Contra quem, ou melhor, contra o que exatamente ele estava reagindo? Quem eram esses gnósticos? Olha, era um pensamento, assim, bastante elaborado, né? Os gnósticos que o Ireneu mais combatia, eles imaginavam um Deus supremo, perfeito, mas, tipo, totalmente distante, quase inalcançável. Chamavam de abismo, protopai. Deus lá no alto, isolado. Isso. E abaixo dele teria o pleroma, que seria a plenitude divina, cheia de emanações, os éons, coisas como a mente divina, o logos, a sabedoria, que eles chamavam de Sófia, eram quase como seres divinos também. Entendi. Uma espécie de hierarquia divina complexa. Exatamente. Só que aí, segundo eles, deu ruim lá em cima. A Sofia teve uma paixão, um erro, uma queda, e dessa falha cósmica é que teria surgido o nosso mundo, o mundo material. Ah, então o mundo material era visto como algo ruim, resultado de um erro. Para ele, sim, imperfeito, uma prisão para o espírito. E o criador desse mundo não seria o Deus supremo, mas um ser inferior, meio ignorante, o demiurgo. O demiurgo? Isso. E muitos gnósticos, olha que interessante, identificavam esse demiurgo com o Deus do Antigo Testamento. Aquele Deus que age no mundo, que cria. Para eles, esse não era o Deus verdadeiro, o supremo. Nossa, isso é uma inversão total, né? Total. E a salvação, então, não era algo ligado à fé nesse mundo, ou a viver bem aqui. Era o contrário. Era escapar daqui. Fugir da matéria. Fugir da matéria. Libertar a centelha divina que estaria presa no corpo. E como? Através da gnose, um conhecimento secreto, místico, revelado só para alguns iniciados. Ah, um conhecimento para poucos. Elitista, então. Bastante. E o mais fascinante é como eles pegavam textos bíblicos, figuras como Adão, Eva, o próprio Jesus, e davam uma reinterpretação completamente diferente para encaixar nesse sistema deles. Uau! Dá para entender por que Ireneu reagiu tão forte. É um sistema que vira de ponta cabeça muita coisa. E aí, qual foi a resposta dele? Por onde ele começou? O ponto central para Ireneu, onde ele mais batia na tecla, era a unidade de Deus. Um só Deus. Nada de pleroma, demiurgo, não. Um único Deus. Simples e direta. E esse Deus único é o criador de tudo. Céu, terra, o visível, o invisível, espírito, matéria. Tudo vem dele. E esse mesmo Deus criador é o Pai de Jesus Cristo. Ele rejeitava de cara essa ideia de um Deus criador menor ou ignorante. Faz sentido. E como ele explicava a ação desse Deus no mundo? Ele usava uma imagem bonita. Deus age através de suas duas mãos. O Filho, que é o Verbo, a Palavra, e o Espírito Santo. São eles que revelam e realizam a obra do Pai no mundo. Entendi a defesa do Deus único. Mas e Cristo? Como ele entrava nessa resposta aos gnósticos? Porque para eles Cristo era mais um mensageiro da gnose, às vezes nem humano de verdade, né? Exatamente. Alguns gnósticos flertavam com o docetismo, a ideia de que Cristo só parecia humano. E aí que Ireneu traz uma ideia poderosíssima: a recapitulação. Recapitulação. O que seria isso? Em vez de ver a história humana e a criação como um erro, como os gnósticos faziam, Ireneu diz: não, Cristo como um novo Adão, ele mergulha na nossa história, assume a nossa carne, passa por todas as fases da vida humana, bebê, criança, jovem, adulto, para quê? Para refazer o caminho, para santificar tudo isso por dentro.
Ah, que interessante. Ele não veio para nos tirar do mundo, mas para redimir o mundo e a nossa experiência nele? Perfeito. É uma afirmação radical do valor do mundo material, do corpo, da história humana, totalmente oposto à fuga agnóstica. Por isso ele insistia tanto. A encarnação foi real. O Verbo se fez carne de verdade, nasceu de Maria. Não foi uma ilusão, uma aparência. Uhum. O sofrimento de Cristo, o sangue derramado na cruz, tudo isso foi real e necessário para a nossa redenção. E isso conecta com a valorização do corpo e da criação que você mencionou. Se Deus criou, é bom. Precisamente. O mundo não é uma prisão a ser descartada. É o palco da salvação. E a nossa esperança não é só a libertação do espírito, mas a ressurreição da carne. A ressurreição do corpo mesmo. Sim, garantida pela própria ressurreição de Cristo e, segundo Ireneu, também pela Eucaristia. Ele tinha uma visão bem progressiva do ser humano também. Como assim? Ele não achava que Adão foi criado perfeito e pronto, mas sim como uma criança, com a capacidade de crescer, de amadurecer na relação com Deus, com a ajuda do Espírito Santo. É um processo, sabe? A gente é criado, aí cresce, se fortalece, é glorificado e finalmente vê a Deus. Que visão otimista do desenvolvimento humano, né? Mas, voltando à disputa, tanto o Ireneu quanto os gnósticos usavam as escrituras. Como ele defendia que a interpretação dele era a correta? Boa pergunta. Ele apelava para duas coisas principais: a tradição apostólica e a leitura, digamos, pública e clara das Escrituras. Tradição apostólica, o que era isso para ele? Era o ensinamento que veio diretamente dos apóstolos e foi passado de forma aberta, pública, pelos bispos que o sucederam em linha contínua. Ele mesmo foi discípulo de Policarpo, que tinha conhecido o apóstolo João. Não era um conhecimento secreto escondido como a gnose. Era a fé da igreja ensinada abertamente. Entendi. A sucessão, a continuidade pública. Isso. E sobre a interpretação das escrituras, ele usou uma analogia famosa. Ele dizia que os gnósticos pegavam as pedrinhas de um mosaico lindo que mostrava um rei, as escrituras, mas rearranjavam tudo para formar a imagem de uma raposa. Ou seja, eles distorciam o sentido original para caber nas ideias deles. Uma imagem forte essa do mosaico. E ele chegou a falar sobre o mal, o sofrimento, já que ele via a criação como boa? Ele toca nisso sim, especialmente ao falar do livre-arbítrio. Deus nos fez livres, e isso inclui a possibilidade da gente errar, de se afastar dele a apostasia. Mas até isso, na visão de Ireneu, pode fazer parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento. Ele até cita uma frase tipo: "A tua própria apostasia vai te instruir". Interessante, até o erro pode ensinar. É uma visão que tenta integrar a liberdade humana e a soberania de Deus, né? Abre espaço para pensar sobre o propósito do sofrimento nesse caminho de amadurecimento. Então, resumindo essa análise toda, Ireneu defendeu com unhas e dentes um Deus único, criador de tudo que é bom, um Cristo que se fez carne de verdade, vivendo nossa vida para redimi-la, a recapitulação, a valorização da matéria e a ressurreição do corpo, a importância da tradição pública contra o segredo gnóstico e a ideia de um crescimento contínuo do ser humano em direção a Deus. Exatamente. Foi um trabalho fundamental para estabelecer as bases do que hoje a gente entende como ortodoxia cristã. O papel dele foi gigantesco, então. Sem dúvida. Essa luta de Ireneu mostra bem o desafio da igreja primitiva para definir sua identidade contra visões tão diferentes. Ele ofereceu uma narrativa coesa, unificadora, criação, encarnação, ressurreição, baseada na história e na interpretação comum das Escrituras, dentro da tradição. Bem diferente dos sistemas gnósticos, que eram mais míticos, abstratos e desvalorizavam o mundo concreto. Um contraste bem nítido. E fica a reflexão, né? Como será que essas questões antigas sobre quem é Deus, o que é real, o valor do corpo, como a gente se salva, continuam ecoando por aí, talvez com outras roupagens, nas nossas discussões de hoje, sejam elas filosóficas ou espirituais?